ver, eu não sei se foi aqui que teve uma, não sei se foi nessa sala, acho que não. Teve uma sala que eu fiz uma aula que era muito longa, eu não pausei o vídeo, deu 4 GB e pouco. Aí na hora que eu fui transferir para a internet, eu tive problema com aquela aula. E aí ela só caiu essa madrugada, só para vocês saberem, tá? Teve uma das aulas da tarde que ficou longa demais e ela só caiu essa madrugada na internet. Era a última que faltava cair aqui de Chapecó e Erechim. Os outros já caíram. E eu também não fiz as playlists ainda como eu quero fazer. Então, por enquanto, tem que te virar com a data da aula para poder achar. Carga elétrica, qual é a origem? O átomo. Prótons e nêutrons no núcleo, próton positivo, nêutron neutro. Eletrosfera gigantesca onde os elétrons ficam orbitando. Corpos neutros, mesmo número de prótons e elétrons. Corpos positivamente carregados, excesso de prótons. Corpos negativamente carregados, excesso de elétrons. Uma das formas de eletrizar os corpos é esfregar, atrito. Um ganha, o outro perde, sinais opostos. Um ganha 1 milhão, o outro perde 1 milhão de elétrons. Mesmo módulo, sinais opostos e mesmo módulo. Eletrização por contato, está positivo e está neutro. Encostou, fica positivo. Está negativo e está neutro. Encostou, fica negativo, mesmo sinal. E se os corpos em contato forem idênticos, as cargas são divididas igualmente. Situação perigosa é aquela onde encostava um monte de gente, mas o cara do meio estava cercado por condutores, né? Como nos condutores o excesso de carga fica na superfície externa, o cara do meio ficava neutro. Então tem que tomar cuidado com isso. Processo de eletrização por indução. Tu aproxima um corpo neutro do corpo carregado, ele fica induzido, conecta com a Terra, desconecta da Terra, aí pronto, aí teu corpo neutro ficou carregado. E ainda terminamos com a lei de Coulomb, né? Eu acho que no final da aula a gente falou da lei de Coulomb, chegamos a falar? Dessa formulazinha, a lei de Coulomb? Sim, beleza. E falei também da quantidade de carga elétrica no começo da aula, número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Olha como o nosso formulário está pequenininho. Para falar da lei de Coulomb, né, eu te mostrei que Newton teve um pouco mais de trabalho para perceber que na lei de tração das massas, a força é diretamente proporcional ao produto das massas, que agora viraram cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Para o Coulomb foi um pouco mais fácil, né, sacar isso, já que ele tinha estudado os trabalhos de Newton. E agora sim, agora estou feliz, uma mini revisão, vamos lá. Página 348, questão 13. Um aluno com 4 esferas idênticas, pequenas e condutoras A, B, C e D, carregadas com cargas respectivamente iguais a menos 2Q, 4Q, 3Q, 6Q. A esfera A é colocada em contato com a esfera B e a seguir com as esferas C e D. Ao final do processo, a esfera A estará carregada com carga equivalente a... Quando eu fui fazer essa questão hoje, é a terceira vez que eu estou fazendo ela, a primeira vez que eu fui fazer ela, um aluno me adiantou: professor, assim não vai ter gabarito. Eu agradeci o toque do amigo, mas continuei fazendo como um aluno, né? Como um aluno faria. Então olha o que eu fiz primeiramente. Eu peguei a esfera A e botei em contato com a esfera B. Elas eram idênticas, a esfera A tinha carga de menos 2Q e a esfera B 4Q. Quando eu afastá-las, quanto de carga cada uma vai ficar? Soma da 2Q dividido para 2Q. Tudo bem para vocês? A esfera A é colocada em contato com a esfera B e a seguir com as esferas C e D. Quando ele falou a seguir com as esferas C e D, eu fiz assim, ó. A A tinha carga Q, essa tinha carga 3Q, essa tinha carga 6Q, essa depois do primeiro contato carga Q, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dividido para 3, para cada uma. E aí eu fui olhar o gabarito, o amigo já tinha me adiantado, né? Oh, não tem. Aí o que eu tive que fazer? Eu olhei, pô, a única explicação é o cabeça de bagre físico ter escrito em mau português aquela parte final, né? A esfera A é colocada em contato com a esfera B e após afastada em contato com a C e após afastada desce em contato com a D. A maneira como ele escreveu, eu também não posso falar nada do cara porque eu sou ruim em português, senão daria aula de outra matéria de repente.
E então eu até perdoo o colega. E nessa hora tu não tem que ficar nervoso ou revoltado, só tem que, pô, peraí cara, vou interpretar de outra maneira. Vou interpretar que depois de ele ter colocado em contato com a B e afastado, ele colocou em contato com a C. Quanto é que tinha a carga C mesmo? 3Q mais Q dá 4Q, que dividido para 2, 2Q para cada uma. Tudo bem para vocês? E depois o que ele fez? Ele pegou a esfera A e botou em contato com a esfera D. Qual era a carga da esfera D? 6Q. 6Q. 2 com 6 dá 8. E 8 dividido para 2, 4Q. 4Q. Tanto para A quanto para D. Como ele pedia só a carga da esfera A, né? Finalizamos com 4Q, que era o item letra B. Letra B. Na segunda turma que eu fui corrigir essa questão, como eles me pediram um monte de itens, uns 10 itens, eu não me dei ao luxo de errar a interpretação para que a gurizada crescesse comigo. Eu só comentei que, né, se fosse interpretar ipsis literis ali, ia acabar dando um gabarito inexistente. Então, show de bola. O perigo ali era a interpretação de texto, a física estava tranquila. Vamos ver se essa 16 é um pouco mais apimentada. Na mesma página 348, exercício 16. Universidade Federal de Minas Gerais. Galera, gente fina nesse estado. Duas esferas metálicas idênticas, uma carregada com carga elétrica negativa e a outra eletricamente descarregada, estão montadas sobre suportes isolantes. Na situação inicial mostrada na figura 1, as esferas estão separadas uma da outra. Em seguida, as esferas são colocadas em contato, como se vê na figura 2. As esferas são então afastadas uma da outra, como mostrado na figura 3. Então deixa eu ver se eu entendi. Estava ali paradinha, isoladinho, bonitinho, as duas esferas, uma carregada negativamente e a outra neutra. Eles encostaram uma esfera na outra, que é a situação 2, e depois afastaram uma da outra, mantendo isoladas através desses bastõezinhos isolantes. Nós acabamos de ver que na eletrização por contato, os corpos adquirem cargas com o mesmo sinal. Então, certamente é isso que ia acabar acontecendo. Aqui, né, já estava havendo a distribuição de cargas elétricas. Considerando as situações representadas nas figuras 1 e 3, é correto afirmar que em 1 as esferas se atraem e em 3 elas se repelem. Que em 3 elas se repelem todos sabem, já que os opostos se atraem, os iguais se repelem. Agora, lembrar que o corpo neutro é atraído por um corpo carregado é fundamental. Afinal, já que os opostos se atraem, os elétrons livres desse corpo vão tentar se aproximar desse corpo negativamente carregado, nada a ver, né? Vão tentar se afastar, já que os opostos se atraem, e as cargas positivas é que tentariam se aproximar. Não custa lembrar que, na verdade, foram os elétrons que migraram para lá, né? Já que os prótons não têm mobilidade. Ocorre a atração e ocorre repulsão. Por que a atração é maior? Ocorre atração e repulsão. Por que a atração é maior? Por causa da distância. Os opostos se atraem e a atração vai ser maior porque a distância é menor. Os iguais se repelem, a repulsão vai ser menos intensa porque a distância é maior. Então o que ele falou é verdadeiro. Ocorre atração na situação 1 e obviamente ocorre repulsão na situação 3. A letra A já está correto o que ele disse. Se houvesse algum tipo de insegurança, seria legal a gente analisar os outros itens, né? B. Em 1 as esferas se repelem. Corpo neutro só pode ser atraído por corpo carregado, nunca repelido. Em 1 não há força entre as esferas. Os leigos colocariam isso, né? O leigo ele não supõe que o corpo neutro vai ser atraído por corpo carregado, já que a informação que ele tem geralmente vem do ditado popular, né? Os opostos se atraem. E aí então o corpo neutro, na cabeça do cara que não estudou física, não deveria ser atraído, mas atrai sim, devido ao processo de indução. Em 3 não há força entre as esferas. Como não os iguais se repelem, nada se pode afirmar. Se pode afirmar muita coisa assim. Então a letra A foi confirmada. Depois, questão 21. Questão 21 já na página 349. Beleza?
URGS de novo. Na figura estão representadas uma esfera condutora A, eletrizada positivamente, ele até colocou, denominou e já deu a carguinha dela. E uma borra metálica neutra B, é um pedacinho de metal. Pedacinho de metal B neutro, está neutro esse cara. Neutro. Uma segunda esfera C, idêntica à esfera A, porém neutra e munido de um cabo isolante, encontra-se inicialmente muito afastada dos dois corpos. A esfera C é então aproximada da extremidade direita de B, segura pelo cabo. Pode-se afirmar que, então ele pegou a esfera C e aproximou aqui do corpo B. Letra A. Enquanto B e C não se tocarem, haverá um acúmulo de cargas elétricas positivas na extremidade esquerda e de cargas elétricas negativas na extremidade direita de B. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Um absurdo. Acúmulos de cargas elétricas positivas na esquerda de B. De jeito nenhum. Letra B. Enquanto B e C não se tocarem, haverá um acúmulo de cargas elétricas positivas no hemisfério esquerdo de C. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Enquanto B e C não se tocarem, haverá um acúmulo de cargas elétricas positivas no hemisfério esquerdo. Direito. Bobão. Tudo errado até agora. Letra C. Enquanto B e C estiverem em contato, B apresentará um excesso de cargas elétricas negativas e em C haverá um excesso de cargas elétricas positivas. Quando eles se encostarem, vai continuar ocorrendo o processo de indução. Aqui fica negativo, aqui fica positivo. Essas cargas não faz mais sentido representá-las porque na hora do contato elas se anularam. Pô, cara, o total, eles estão neutros no total. Mas se eu olhar só para o corpo B, ele tem excesso de carga negativa. Se eu olhar só para o corpo C, ele tem excesso de carga positiva, tornando verdadeiro o que ele falou. Enquanto B e C estiverem em contato, B apresentará um excesso de cargas elétricas negativas e em C haverá um excesso de cargas elétricas positivas. Perfeito, sem problema nenhum. Item C. Na humildade, vamos analisar o D e o E. Enquanto B e C estiverem em contato, a carga elétrica de A será nula. O A não era nulo e não vai anular do além. Como é que ele vai anular se ele está isolado? Depois de B e C se tocarem e novamente se separarem, B estará neutra e C apresentará um excesso de cargas elétricas negativas. Se eu afastar esses caras nesse momento, o B fica com o excesso de carga negativa que ele tem, e se eu afastar ele, esses negativos vão se espalhar. Se eu afastar o C do corpo indutor e do corpo B, o excesso de cargas positivas vai se espalhar no seu entorno. Então elas não vão ficar neutras. A B não vai ficar neutra, na verdade, que é o que ele sugeriu. Então ficou falso também. Confirmamos que o item C era o único item viável. Matamos as 3 questõezinhas. Queres mais alguma que te deixou inseguro? Aproveita, cara. Professor, Pois não. eu fiquei um pouquinho em dúvida na D. Ótimo, garoto. Vamos analisar. Muito obrigado aí pela pedida. Página 349, exercício 20. O método de eletrização por fricção, atrito, foi a primeira maneira descoberta pelo homem para obter corpos carregados eletricamente. O que os experimentadores da época faziam era segurar em suas mãos bastões de diversos materiais e atritá-los com peles de animais. Entretanto, até cerca de 1730, corpos metálicos não podiam ser eletrizados por esse método e eram denominados não eletrizáveis. A explicação correta para esse fato é que nos metais, os elétrons estão fortemente ligados aos núcleos atômicos. Não se pode, pois, arrancá-los por fricção. Nós vimos que os metais são eletropositivos, têm pouco apego aos seus elétrons, por isso que os elétrons saem quicando de eletrosfera para eletrosfera, e uma das coisas que denota isso é o espelhamento, o brilho metálico, são a nuvem de elétrons sassaricantes ali em cima. E é por isso que o metal é brilhoso, por isso que ele conduz eletricidade. Não é por estar fortemente ligado o núcleo fortemente ligado aos elétrons, pelo contrário, eles são eletropositivos. Isso tornou falsa a letra A. Letra B.
Os metais e o próprio corpo humano são bons condutores de eletricidade. É verdade, o corpo humano é um bom condutor de eletricidade, a prova disso é o choque elétrico que alguns já devem ter tomado. Se nós fôssemos isolantes, nós não tomaríamos choques elétricos, certo? Então nós somos condutores de eletricidade. Então se eu estou segurando algo metálico, eu condutor, aí eu vou lá, pego lã e esfrego no metal. Por mais que ele eletrize, esse excesso de carga se espalha pelo meu corpo. E se eu tiver com o pé no chão mesmo, já vai para a terra. Beleza? Então faz sentido essa explicação. Os metais e o próprio corpo humano são bons condutores de eletricidade, mas vamos mapear todos os itens. Os metais são materiais não porosos, portanto a eletricidade não pode neles penetrar. Ele está querendo sugerir que os metais adquirem eletricidade como água, né? Como uma esponja que absorve água, não é esse o processo. Então a porosidade aqui não vai ter influência. Letra D. Os metais são capazes de desenvolver uma espécie de blindagem eletrostática, a qual impede que a eletricidade neles penetre. A blindagem eletrostática só ocorre quando tu está cercado por um condutor. Se tu estiver molhado, pelado e em contato com o metal, ó, tua mão bem grande encostando aqui, ó. Vamos encostar a tua cabeça aqui também. Isso aqui é um metal, tá vendo? Ó? Isso aqui é metal. Está molhado e pelado. Raios começam a cair nessa esfera metálica. Não acontece nada contigo. Raios de 1 milhão de volts caem na esfera. Tu sai andando depois ali de dentro. Pelado, molhado, mas absolutamente são e salvo. Ou seja, o que é blindagem eletrostática? É quando estamos envoltos em condutores. Nesse caso, qualquer carga extra que atinja o condutor vai se espalhar pela sua superfície externa, fazendo com que quem esteja no interior, né, não sofrer as consequências dessa descarga elétrica. Isso é que é blindagem eletrostática, não tem a ver com o metal não permitir, né, a entrada de corrente elétrica lá, certo? Então a explicação foi errada, né? Os metais são capazes de desenvolver uma espécie de blindagem eletrostática, a qual impede que a eletricidade neles penetre. A eletricidade não está penetrando porque eu estou envolto em condutor. Se não tivesse envolto em condutor, por exemplo, se eu estivesse só com uma meia-lua condutora, então estou molhado e pelado por aqui, caiu um raio aqui, pode encomendar o caixão. Certo? Pode encomendar o caixão que só se o cara for virado para a lua, o cara vai sobreviver. Vale a pena comentar que tem sujeitos que já tomaram 7, né, raios na cabeça e não morreram. Mas sempre tem uma explicação física bem lógica por trás disso, tá? Não pensa que ele tem impacto com Satã ou que Deus protegeu ele, porque não, a física protegeu ele, certo? Mas tem notícias de sujeito tomar 7 raios já na cabeça e tá vivo para contar a história, né? Mas todas têm um motivo muito claro. A corrente elétrica sempre passou, né, pela superfície molhada da pele ou por um cordão que estava no pescoço, certo? Ou passou pela lateral do corpo dele, não por dentro do corpo dele, que seria algo absolutamente fulminante. Beleza, então vimos também que estava falso, ele usou elementos verdadeiros para tentar nos ludibriar. Sacana esse sujeito. Letra E. Nos bastões metálicos, as cargas elétricas dirigem-se para o interior. Não, é para o exterior. Não há, pois, como detectá-las a partir da superfície do corpo. É na superfície que elas estão. Então aqui ele falou que os bastões metálicos, as cargas elétricas se dirigem para o interior e é para o exterior. Ele falou justamente o contrário. Então, de fato, a única alternativa que responde é o fato de o corpo humano e os metais serem condutores. Obrigado pela pergunta. Show! Aviões, né, eles são super seguros em tempestades elétricas por também fazerem parte dessa ideia aqui, né, de blindagem eletrostática. Aliás, blindagem eletrostática é um nome mais moderno. Nos primórdios, isso foi conhecido como gaiola de Faraday. Parabéns! Gaiola de Faraday, porque o Faraday, quando percebeu isso e anunciou a teoria dele para o mundo, né, de que uma pessoa envolta em condutor metálico estaria a salvo de efeitos elétricos, de descargas elétricas, a galera não acreditou. E aí o que ele fez? Ele construiu uma gaiola mesmo gigante de metal, foi lá para dentro dessa gaiola,
e conectou essa gaiola num para-raio em dia de tempestade elétrica. Vários raios atingiam o para-raio e eletrizavam a gaiola, e o Faraday saía da gaiola bem faceiro, provando para o mundo, na prática, que a teoria dele estava absolutamente correta. Show de bola! E aí, que mais? Posso dar uma avançadinha de nada, então? Oh, coisa linda! Então vamos! Pessoal, olha, cara, o que eu tenho para te contar, eu demorei 10 anos para absorver no fundo do meu coração. Como eu te falei já, e se eu não te falei, eu te falo, eu era um cara super competitivo quando estava para fazer vestibular. Eu era um cara chato, ia para casa, fazia as tarefas, voltava cheio de dúvida e ficava tirando as dúvidas. Então, passado algum tempo, eu estava preparado para o vestibular. Porém, quando me ensinaram a ideia de campo elétrico, cara, eu fiquei cabreiro. Eu fazia os exercícios, eu acertava, mas eu não sabia no fundo do meu coração o que era campo elétrico. Deve ter passado uns 10 anos para eu acordar de manhã e pensar, eu sei de campo elétrico. Ou estar caminhando na rua e alguém me perguntar, o que é campo elétrico? Eu não, vem cá, como é que eu te explico? Porque até então, se alguém me perguntasse o que era campo elétrico, não sei, eu soltava a decoreba, né? É uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Mas não quer dizer que do fundo do coração eu sabia o que era. Eu vou tentar te mostrar de um jeito aqui o que é campo elétrico, para que tu não sofra tanto quanto eu. Não quer dizer que tu vai sair daquela porta sabendo o que é campo elétrico, mas talvez daqui a uma semana tu já esteja mais seguro do que eu estava. Então vamos lá. Vamos avançar no nosso estudo de eletrostática. Quero que no final dessas aulinhas aqui tu entenda um pouco melhor o que é campo elétrico.